Glória a Deus, quero cumprimentar você, desejar uma boa noite para você, que a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, verdadeiramente seja sobre a tua vida e que você nessa noite possa sentir muito mais a presença de Deus na sua vida, amém? Quero cumprimentar os meus irmãos lá de Cuiabá, a paz de Cristo, a nossa igreja de Cuiabá, também lá de Delmiro Gouveia, Água Branca, um abração, a paz de Cristo Jesus, nossa igreja aqui no Santos Dumont. Deus abençoe a sua vida poderosamente, todos os irmãos, né, da nossa matriz, enfim, toda a igreja Nova Dimensão que está conectada conosco, e você que está aí, um novo amigo que está nos acompanhando agora, recebe o nosso abraço virtual, né? À distância, recebe o nosso carinho, o nosso amor por você. Você é muito bem-vindo aqui na nossa transmissão e que Deus possa falar poderosamente na tua vida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série muito gostosa, tempo maravilhoso, afinal de contas, estar na presença de Deus, né, viver momentos com Deus, falar a palavra de Deus, é maravilhoso demais. E nós estamos numa nova série que é Cuidado e Fé. Cuidado e Fé. Semana passada nós fomos extraordinariamente ministrados sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo. Foi maravilhoso. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre o cuidado na nossa formação espiritual, sobre o cuidado na nossa vida espiritual, sobre o cuidado que temos que ter nessa área. E o Senhor, Ele me deu um texto para compartilhar com você nessa noite. E se você não pegou a sua Bíblia, corre e pega a sua Bíblia, né? Porque é importante você estar com ela aberta nesse momento. E nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5 em diante. Eu vou ler aqui com você para nós já falarmos sobre o assunto. A palavra de Deus diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Que palavra maravilhosa. Diante de tão grande riqueza dessa carta que Paulo ele envia a seu filho Timóteo, eu quero destacar aqui algo que, na minha opinião, querido, é muito fundamental para a minha vida. Eu quero destacar algo que para mim é algo que movimenta a minha vida, é algo que faz com que a minha vida espiritual esteja em constante evolução, ou seja, esteja em constante crescimento. Eu quero compartilhar com você algo que faz toda a diferença na minha vida. É algo que eu aplico como verdade na minha formação espiritual. E eu estou falando de algo que nós já lemos aqui, e é a fé. Se você está na sua casa, repita, acompanhando esse momento aqui, atento, repita isso: fé. Fé. Quando eu falo de fé, eu falo de algo que movimenta toda a minha vida. A minha vida espiritual é algo que alavanca a minha vida espiritual. A força da minha vida espiritual, quando eu olho para a minha vida espiritual, eu vejo que a força da minha vida espiritual tem uma relação muito forte com o tamanho da fé que habita em mim. A fé que habita em mim, ela vai mostrar o tamanho, a profundidade da minha vida espiritual.
A definição de fé no dicionário é a seguinte: é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Alguém tem a convicção em algo que se tornará verdade. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1 e 2, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Olha só, a fé, ela movimenta a nossa vida. A fé movimenta a sua vida. A fé transforma a sua vida espiritual. É através da fé que as coisas acontecem na nossa vida. É por meio da fé que as coisas invisíveis se tornam visíveis para nós. É através da fé que acessamos o sobrenatural, querido. É através da minha e da sua fé que nós medimos a nossa vida espiritual. A maneira como eu acredito nas coisas espirituais, a maneira que eu aplico fé nas coisas espirituais, mostra de fato como está a minha vida espiritual, como eu estou espiritualmente vivendo. Presta atenção, uma pessoa desprovida de fé pode considerar-se espiritualmente morta. Uma pessoa que não crer no Senhor, uma pessoa que não crer no mundo espiritual, uma pessoa que não crer no poder de Deus, uma pessoa que não crer no Cristo vivo, ela se considera espiritualmente morta. Coisas espirituais exigem de mim e de você fé. Como eu disse no início de tudo aqui, a esfera espiritual, ela só pode ser acessada através da fé. Não tem como eu medir a minha vida espiritual sem olhar para a minha fé. E os discípulos de Cristo andando com Ele, num determinado momento eles pediram ao Senhor o seguinte, em Lucas 17 verso 5 diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os apóstolos pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé? Porque eles queriam enxergar mais além. Eles queriam enxergar não apenas o campo natural, mas eles queriam enxergar o sobrenatural, o invisível, fazer com que as coisas invisíveis se tornassem visíveis diante deles. A glória de Deus só pode ser manifestada na minha e na sua vida se nós tivermos fé. Aumenta a nossa fé. E o que eu vejo aqui Paulo fazendo com Timóteo, quando nós lemos esses versos, é ele cuidando para que a fé de Timóteo permanecesse em alta. Paulo, ele escreve a carta ao seu filho, ele diz algumas coisas para que a fé de Timóteo não estivesse lá embaixo, mas estivesse em alta, estivesse viva. Olha o que Paulo diz no verso 5 do capítulo 1 da sua segunda carta a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está dizendo, eu me recordo, eu estou longe de você, eu estou encarcerado, mas eu me recordo da sua fé não fingida. Uma fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E ele diz mais profundamente para animar a Timóteo, para trazer essa verdade a Timóteo, para preencher o coração de Timóteo com essa verdade. Ele diz, e eu estou convencido de que também habita em você essa fé. Olha que coisa tremenda. Eu vejo algo muito lindo aqui. Se eu quero fazer alguém crescer espiritualmente, primeiro eu devo fazer o quê? Mexer com a fé dessa pessoa. Presta atenção, Cristo, o Senhor, o nosso Jesus, por várias vezes, por muitas vezes, Ele mexeu com a fé dos seus seguidores. Ele mexeu com a fé dos seus discípulos. Jesus dormia no barco, a tempestade estava lá, e eles gritavam, não se importa que nós vamos morrer, acorda. Jesus, ele acorda e diz, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Ele disse, mar, acalma-te, vento, cala-te. E tudo aconteceu, houve uma grande bonança, mas o Senhor estava mexendo com a fé deles. Na grande multiplicação dos pães, Jesus diz, dá-lhe a eles de comer vocês.
6. E eles falam: nós só temos 5 pães e 2 peixes, mas Jesus falou: traga-me. Ei, em outras palavras, Jesus estava mexendo com a fé deles. É possível ver o sobrenatural através da fé. É possível ter a sua vida espiritual transformada através da sua fé. Sem fé não é possível viver uma vida espiritual em alta. Eu preciso falar com você sobre isso, sobre fé. Ouça o que Paulo diz no capítulo 1, verso 6 de 2 Timóteo, essa carta que nós lemos. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele está aquecendo o coração de Timóteo. Ele está aquecendo o coração daquele jovem, para que aquele jovem primeiro tivesse a sua fé viva dentro dele, para que depois ele pudesse formar em Timóteo uma vida espiritual firme e consistente, forte para o bom combate. Paulo dá testemunho de uma vida espiritual forte, e é isso que nós temos que ter, uma vida espiritual forte. E essa vida espiritual forte só podemos ter através da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz claramente no capítulo 4, verso 7, o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Uma fé regada pelo poder de Deus, uma fé guardada em Cristo Jesus, faz com que nós entremos num mundo sobrenatural, querido. Sabe, nós precisamos entender isso, e eu espero que você esteja entendendo, que a fé que habita em você não pode ser uma fé comum, tem que ser aquela fé que os apóstolos pediram, uma fé sobrenatural. Aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, eu quero ter uma fé transformadora, que transforme primeiro a minha vida espiritual e depois transforme a vida espiritual dos meus filhos espirituais, das pessoas que se aproximarem de mim. Nós precisamos entender isso, e se nós entendemos que nós precisamos ter fé para crescer espiritualmente, manter a nossa vida espiritual em alta, nós precisamos, pela fé, por essa fé, ter alguns cuidados com a nossa vida espiritual. Repita comigo: eu preciso, pela fé, cuidar da minha vida espiritual. É impossível cuidar da sua vida espiritual sem ter fé, porque sem fé você está morto. Você não entende a vida espiritual. O homem carnal, ele vive as coisas desse mundo, mas o homem espiritual, ele enxerga as coisas da eternidade. Não dá para ter vida espiritual sem falar de fé. O primeiro cuidado que nós temos que ter com a nossa formação espiritual e com a formação espiritual daqueles que estão ao nosso lado é cuidar para que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual poderosa. Não posso ter uma vida espiritual fraca, meu querido. Eu não posso ser um crente desprovido do poder de Deus. Eu não posso ser um crente que sabe que existe uma vida espiritual, mas é uma vida espiritual, amena. Não, nós temos que cuidar para que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual poderosa, através da fé. Paulo diz o seguinte a Timóteo, no verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Diga assim, de poder. Repita mais forte, de poder. O Senhor, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E a única forma de obter uma vida espiritual poderosa é se submetendo à ordem de Jesus, é se submetendo à ordem de Jesus, a fim de receber a promessa. Você e eu, nós só temos fé e só temos uma vida espiritual poderosa por conta da obediência à ordem de Jesus e por conta de ter recebido a promessa de Jesus. Olha só o que está escrito em Lucas 24:49, Jesus diz o seguinte: eu envio a vocês a promessa do meu
Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Queridos, Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus, ele dá uma ordem, ele diz assim: fique no lugar onde eu vou derramar o meu poder. E o lugar não é ali, não é acolá, não é fora do lugar onde esse poder vai descer. Este lugar é o lugar, esse lugar é a presença de Deus. Jesus, ele chama os seus discípulos e diz: fiquem aqui neste lugar que eu preparei para vocês estarem, porque o poder vai descer aqui e vocês vão ser revestidos desse poder que vai vir do alto. Então, quando eu recebo esse poder, eu fico com uma vida espiritual poderosa em Deus para trilhar, para avançar, para conquistar, para realizar, para fazer a vontade de Deus e a sua obra. Presta atenção, querido. Atos 1:8 diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É na presença de Deus, meu amado, que nós recebemos poder, não é em outro lugar. Se você quer ter uma vida espiritual poderosa, se você quer ser formado numa vida espiritual poderosa, se você quer formar pessoas com uma vida espiritual poderosa, você precisa ter fé que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Cristo Jesus, e quando ele chegou, nós recebemos um poder sobrenatural. A presença do Espírito Santo em minha e a sua vida, ela nos faz ter uma vida espiritual poderosa. Uma vida espiritual poderosa, pois o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo é o poder de Deus em nós e atuando através de nós. Coloque a sua mão sobre o teu coração e diga isso: o Espírito Santo é o poder de Deus em mim e atuando através de mim. Quando você crê nisso, quando você recebe o Espírito Santo com fé, você, querido, é transformado espiritualmente, porque não é você quem vive mais, mas o próprio Cristo vive em você. E com essa vida dirigida pelo poder do Espírito Santo, certamente nós vamos conseguir combater esse bom combate, completar essa corrida, combater esse combate que o apóstolo Paulo falou. Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Nós vamos conseguir. Eu quero falar com você sobre isso. O Espírito Santo de Deus, ele é o poder de Deus em você. É ele que transforma a sua vida. É ele que muda completamente a história da sua vida. É ele que te faz ter essa vida espiritual poderosa, porque as coisas que você faz não é na sua força, não é no seu conhecimento, não é naquilo que você aprendeu de humano, mas é no poder sobrenatural, é no poder do Espírito Santo de Deus. Quer ter uma vida espiritual poderosa? Permita-se ao Espírito Santo de Deus. Presta atenção, o segundo cuidado que eu quero falar com você aqui é que nós temos que cuidar para que tenhamos uma vida espiritual regada pelo amor de Deus. Nós temos que ter esses cuidados. Estar na presença de Deus é ter uma vida espiritual poderosa, mas também é ter uma vida espiritual regada pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo no verso 7 ainda: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. De amor, querido. Uma vida que foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Eu e você, quando nós recebemos esse impacto do Espírito Santo habitando em nós, quando ele chegou em nós, ele nos deu toda a condição
de impactar outras pessoas através da presença do amor de Deus em nós, porque Deus, Ele é amor, e se Deus habita em você, se o Espírito Santo de Deus habita em você habita o amor, não tem como fugir disso. As pessoas precisam ser impactadas pelo poder, mas também pelo amor de Deus que está habitando em nós, porque o apóstolo Paulo diz: o Espírito é de poder, o Espírito é de amor. Somente com esse amor é que podemos e conseguimos cuidar de pessoas. Antes de você receber esse amor de Deus, antes, lá no seu passado, você não conseguia amar tantas pessoas como você ama hoje, você não conseguia cuidar de tantas pessoas como você cuida hoje, você nunca se imaginou em uma célula, você nunca se imaginou como líder dessa célula, você nunca se imaginou como supervisor de uma rede, você nunca se imaginou como um pastor de rede, você nunca se imaginou como ministrador da palavra de Deus, você nunca se imaginou como alguém na sala de curso, dando aula para as pessoas, ensinando, cheio de alegria, esperando que as pessoas cresçam, que as pessoas sigam avante, que as pessoas tenham conhecimento da palavra, e é só pelo amor de Deus que está dentro de você, que você pode fazer todas essas coisas. Então o amor de Deus, Ele transforma a minha vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Presta atenção, Deus deu para nós um espírito de poder, mas um espírito de amor. E eu quero alertar você, porque talvez eu e você, nós estamos tendo contato com tantas pessoas à nossa volta, e uma das esperanças, expectativas dessas pessoas é que não só se manifeste o poder de Deus em nós e através de nós, mas que se manifeste o amor de Deus através de nós. E quando esse amor de Deus se manifestar através de nós, nós vamos ver muitas pessoas erguendo as suas mãos e dizendo: eu recebo esse Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Existem muitas pessoas que talvez querem ver, querem sentir verdadeiramente esse amor que habita em você. Deus, Ele é amor. O Espírito de poder, o Espírito de amor habita em mim e habita em você. Irmãos, através desse poder e através desse amor de Deus, você se torna, sabe o que? Uma grande influência no cuidado e na formação espiritual de muitas pessoas. É através desse poder, é através desse amor que os teus filhos dentro da sua casa vão crescer espiritualmente. É através desse poder e desse amor que a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, aqueles colegas de trabalho, as pessoas que se aproximarem de você, é através desse poder e desse amor que você vai começar a formar as pessoas. É através desse poder, é através desse amor, não há outro caminho, porque o Espírito que habita em mim e em você, nós cremos pela fé que Ele nos causa esse impacto de poder e de amor. Olha só, se a presença do amor de Deus em sua vida ser manifesta através de você, muitas pessoas vão crescer espiritualmente, vão alavancar, vão seguir adiante, vão sair de uma esfera abaixo da média para uma linha acima da média, vão começar a ver além. O apóstolo Paulo, ele diz isso. E o terceiro cuidado que eu quero compartilhar com você, o primeiro cuidado é uma vida espiritual poderosa. O segundo cuidado é uma vida espiritual regada pelo amor de Deus. Espiritual é cuidar para que a sua vida espiritual seja uma vida equilibrada. Presta atenção, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Uma vida no Espírito de Deus é uma vida que se pode discernir, meu querido.
É uma vida que se pode discernir. O Paulo diz assim a Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo. 2 Timóteo 4:5. Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo. Ser moderado é ser prudente. Ser moderado é ser temperado na medida, no ponto. Isso é ser moderado, é estar numa linha total de equilíbrio sobre si mesmo, sobre você mesmo. Você tem equilíbrio. Você é moderado, é estar nessa linha de equilíbrio, é viver em um ambiente, sabe, onde se discerne, sabe, o tempo todo e não apenas por um momento. É viver um ambiente onde discernir não significa apenas um momento da sua vida, mas discernir é a sua vida em si, é a sua própria vida. Presta atenção, você não vive sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Você não vive sem o Espírito Santo de Deus. E uma vida equilibrada é você ter uma opinião, é você ter as suas ideias, é você ter as suas respostas, mas não agir segundo as suas opiniões, é não agir segundo as suas respostas, é não agir segundo as suas ideias. Ter uma vida equilibrada, ter uma vida moderada, é ter o seu perfil, mas agir de acordo com a opinião de Deus. Eu penso isso, mas eu não vou fazer o que eu penso, eu vou fazer o que Deus pensa. Eu quero isso, mas eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Ter uma vida espiritual equilibrada é saber, querido, que o controle não está nas suas mãos, mas o controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus. Uma vida equilibrada é ouvir a voz de Deus em meio a muitas vozes. Você está andando, você está ouvindo muitas vozes, mas você ouve a voz de Deus e você conhece a voz de Deus. Jesus, ele disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha. Uma vida equilibrada, uma vida que tem um Espírito de Deus nela, é uma vida que não anda segundo as suas vontades, mas segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Espírito de Deus. O apóstolo João, ele escreve e diz assim, se não me falha a memória, capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim: olha, o Espírito, ele vai guiar vocês a toda verdade, porque esse é o Espírito da verdade. Ele está em mim, ele está em você, e ele guia-nos a toda verdade, ele nos guia para o melhor caminho. Ou seja, não são as nossas verdades que mudam a nossa vida, não é aquilo que nós acreditamos de nós que muda a nossa vida, mas é aquilo que nós acreditamos em Deus que muda a nossa vida, através do Espírito, através da fé que habita em nós. Presta atenção, a sua vida espiritual não pode ser uma vida espiritual de oba-oba. A sua vida espiritual não pode ser assim, a sua vida espiritual tem que ser equilibrada. Tem que ouvir a voz de Deus, tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Cuide da sua vida espiritual, fazendo com que a sua vida espiritual seja uma vida dirigida pelo poder do Espírito Santo, e você terá uma vida espiritual poderosa. Cuide da sua vida espiritual, se permitindo que esse Espírito que habita em você manifeste o amor de Deus através da sua vida. Cuide da sua vida espiritual, para que a sua vida espiritual seja uma vida espiritual dirigida pelo Espírito, temperada no ponto certo, equilibrada, para que você alcance vitória. E eu quero finalizar. Talvez você diz assim: poxa, pastor, legal isso aí que você falou, tá bom, bacana, você está mandando aí, né, compartilhando com a gente, compartilhando conosco, poxa, legal. E como cuidar da vida espiritual? Como fazer isso acontecer? Como receber poder? Como, pastor, eu permitir a entrada do amor de Deus assim a ponto de exalar? Como, pastor, ter essa vida equilibrada? Como, pastor, receber fé? Como? Parece tão distante ainda de mim. O seu discurso é bonito, mas e a prática? Como fazer isso? Eu quero dizer para você, para que você, querido,
tenha uma vida espiritual poderosa, para que a sua fé aumente, para que você tenha uma vida espiritual regada do amor de Deus, para que a sua fé aumente, para que você tenha uma vida espiritual moderada, equilibrada, para que a sua fé aumente, você precisa orar. Essa é uma receita. Para nutrir tudo isso que eu estou compartilhando com você, não é simplesmente ouvir agora, desligar o seu televisor, de repente o seu celular, o seu computador ou o seu equipamento eletrônico. Não é apenas ouvir, desligar e dormir, mas é ouvir e colocar em prática, porque o apóstolo Tiago diz: você não pode ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus. E para praticar essa palavra, para receber poder do Senhor, para receber o amor do Senhor e transmitir esse amor, para ter uma vida equilibrada no Senhor, eu preciso orar, você precisa orar, nós temos que orar. É assim que nós vamos alcançar o sobrenatural. O apóstolo Paulo diz a Timóteo no capítulo 2 da sua primeira carta a Timóteo, no verso 1 e 8, verso 1 e depois do verso 8 ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Antes de tudo, presta atenção, não é depois de tudo. Deus, Ele é o primeiro na nossa vida. Se eu quero o poder de Deus, antes de tudo, vou falar com Ele. Se eu quero o amor de Deus, antes de tudo, eu vou falar com Ele. Se eu quero ter uma vida moderada, antes de tudo, eu vou falar com Ele. Eu não vou fazer primeiro para depois consultá-lo. Eu vou consultá-lo para depois fazer, porque antes de tudo recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões, e depois agradeça. Sabe por quê? Porque depois você vai glorificar e vai dizer: aleluia, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Senhor, esse é o Espírito que habita em mim. Não é um espírito de covardia, mas é de poder, de amor e de temperança, equilibrado. Presta atenção, verso 8: quero pois que os homens orem em todo lugar. Presta atenção, meu irmão, quero pois que os homens orem em todo lugar. Quer nutrir a sua vida espiritual? Eu vou domingo para a igreja. Aliás, nem está tendo culto mesmo, pastor Cátia, pastor Fernando. Nem vou na igreja, para quê? Quando voltar os cultos eu vou lá orar. Sua vida espiritual vai morrer. Quer ter uma vida espiritual viva, poderosa, cheia do amor de Deus, equilibrada? Ore em todo lugar. Aí na sua casa onde você está, ora. No seu trabalho, ore. Dentro do seu carro, ore também. Está tomando banho? Ore também. Está em perigo? Ore muito mais. Ore em todo lugar, levantando mãos santas. Levantando mãos santas. E aí ele dá uma repreensão: sem ira e sem discussões. Por que ele fala isso? Sem ira e sem discussões. Timóteo, é o seguinte: se você orar irado e discutindo com pessoas, não vai adiantar, sua oração não vai passar desse teto. Ore com mãos santas levantadas, e aí você vai poder ver a sua vida espiritual poderosa, nutrida no amor de Deus e temperada no amor de Deus. 1 Timóteo 2, do verso 1 e o verso 8 diz isso, mas 1 Tessalonicenses 5,17, nossa, esse texto é um marco. Paulo fala: orem continuamente. Ou seja, ele nos tira daquele campo: eu vou orar se tiver tempo. Não. Ore em todo tempo, orem continuamente. Ou seja, tem que estar em espírito de oração. Essa é a primeira coisa. Se você quer ter essa vida espiritual poderosa, repito, no amor de Deus, uma vida espiritual temperada, moderada, você tem que orar. E a segunda coisa é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. Esse
Orar e ler a Bíblia vai trazer todos os resultados que nós esperamos para a nossa vida espiritual. Vai nos levar a esse caminho que nós estamos compartilhando e vai fazer com que você leve teus filhos e todas as pessoas a esse caminho que nós estamos compartilhando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 14 a 17 do capítulo 3 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: toda. Onde você está, repita isso: toda. Onde você está, repita: toda. Ele diz assim, ó, toda. Não é uma parte, não é um trecho, não é aquilo que eu gosto de ler, não é aquilo que me agrada, não é aquilo que eu escolhi apenas para ler, mas é toda a Escritura. Aleluia! Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Através da palavra de Deus, eu e você, nós nutrimos a nossa vida espiritual. Nós recebemos poder pela verdade que invade as nossas vidas, que é o Espírito da verdade. Nós recebemos o amor de Deus, porque o próprio Cristo disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito, Ele virá e vai habitar em vocês. Eu e o Pai, se o Espírito vir, eu e o Pai, nós vamos morar em você, nós vamos fazer morada em você. Aleluia! O amor de Deus habita em nós, e através da leitura da palavra nós vamos conhecer, nós vamos conhecendo o tipo de comportamento que nós temos que ter, como nós devemos falar, o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero finalizar aqui pedindo a você que você curve a sua cabeça aí, onde você está. Onde você está, curve a sua cabeça. Eu sei que às vezes é muito difícil entender algumas coisas no mundo espiritual, mas pela fé, o Senhor, Ele abre os teus olhos espirituais. Talvez você está no dia de hoje fraco mesmo, talvez você está fraca, talvez você está clamando ao Senhor com um pouquinho de força que lhe resta, dizendo ao Senhor: meu Deus, me ajude, porque se eu passar mais uma semana dessa forma que eu estou, eu não sei se eu aguento. Oh Deus, você está dentro da sua casa dizendo agora: meu Deus, como eu quero receber esse poder em mim, porque eu preciso do seu toque, eu preciso da transformação do Senhor na minha vida. Eu vou dizer para você, se você crer que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e você entregar a sua vida para Ele por completo, todas as suas áreas toda a área da sua vida, você vai poder ver o poder de Deus na sua vida. Onde você está, curve a sua cabeça. Curva a sua cabeça agora, eu vou orar com você. Eu vou orar, se der tempo ainda, não sei se ainda dá tempo, mas eu acredito que dá tempo. Escreve rapidinho aí um pedido de oração e
O pessoal da técnica, eles vão transmitir aí para nós o seu pedido de oração. Escreve rapidinho. Se der tempo, eu até vou dizer aqui, eu vou orar especificamente, mas corre. Se tiver alguém aí com um celular, no YouTube, que possa me trazer aqui, se a pessoa escrever, eu vou falar aqui, eu vou orar rapidinho. Curva a sua cabeça em nome de Jesus, porque nós vamos clamar ao Senhor. Você traz os pedidos, pastor? Vou orando e você vai trazendo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. Nós sabemos que existe uma luta travada, Senhor, no mundo espiritual. Nós entendemos que o mundo espiritual existe, ele está posto e há uma grande batalha, Senhor. E essa batalha, Senhor, ela envolve aqui a nossa vida terrena, Senhor, porque ela reflete aqui. E algumas tristezas que nos alcançam, algumas angústias, Senhor. Ah, Senhor, os sofrimentos da vida, Senhor, eles são, sabe, reflexo, Senhor, de uma vida espiritual talvez desprovida do poder, desprovida do amor, desprovida do equilíbrio, Senhor. Mas nessa noite nós oramos, Senhor, nós oramos em fé, Senhor, e declaramos agora que tudo muda. Nós declaramos agora que tudo muda, Senhor, porque quando o Espírito Santo do Senhor invade as nossas vidas, quando o Espírito Santo do Senhor entra na nossa vida, no nosso ser, tudo muda, Senhor. Não somos aquela pessoa que vai andar com uma vida espiritual fraca, mas vamos ser aquela pessoa que anda com uma vida espiritual poderosa no Senhor. Pai, em nome de Jesus, o amor do Senhor agora invade as nossas vidas. Receba em nome de Jesus essa palavra sobre você. O amor do Senhor invade agora a sua vida, porque o Espírito Santo de amor, ele habita em você, e você sente esse amor agora, e esse amor vai exalar, esse amor vai alcançar outras pessoas através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que estava confusa, Senhor, no seu caminhar, estava confusa no seu agir, estava confusa no seu falar, estava confusa quanto às atitudes que devia tomar, a partir de hoje vai ter uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual regada pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio do Senhor. As decisões dela não mais será a partir das suas ideias, mas vão ser a partir das ideias do Senhor, porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, Senhor, os teus caminhos não são os nossos caminhos, Senhor. A tua vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu quero orar aqui, Senhor, pela Jamile, Senhor, que está com Covid, Pai, no poder do nome de Jesus, Senhor. Entra agora, Senhor, com a tua ação, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Simone, pela conversão do seu esposo, pela saúde do Valdemir e Roseno, família do Ademir que perdeu a irmã, conforta, Senhor. Espírito Santo de conforto, de amor, conforta essa família, a família do Bando, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor, pelo marido da Cristina, Senhor, pastor Alexandre e Mariano, meu Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós invadimos agora, Senhor, o mundo espiritual, Senhor. Nós adentramos agora, Senhor, e clamamos, falamos, Senhor, contigo, pela Lígia e sua família, Senhor, pela Leila, Senhor, ela está com Covid. Sara, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oração, Senhor, em nome de Jesus agora. É o poder do Senhor em ação. Pela Victória e família. Oração, Senhor, pela prima da Marina que está na UTI. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela Edileuza. Oração pela família dela, Senhor, neste momento ela pede e nós agora apresentamos diante do Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento a Mari, Senhor, ela perdeu o tio, a tia, Senhor, mas conforta o coração. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vida, Senhor, o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Adriane Ribeiro, Senhor, pede oração pela sua irmã, Senhor, pelo sobrinho, oh Pai, suspeita de Covid, nós declaramos em nome de Jesus toda doença, sai agora em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela saúde física da Rita, esposa do Márcio, pela conversão, Senhor, de filhos,
Gustavo, do esposo José, ó Pai, nós oramos por todas essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, continue mandando os seus pedidos de oração, porque o pastor Gade, junto com os meninos ali, junto com os ministros, junto com os pastores, com os líderes que estão aqui presentes, vão continuar orando e declarando sobre a tua vida, porque a sua vida espiritual é uma vida cheia do poder, do amor, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Deus. Aleluia, aleluia. Lute nesse momento, lute nesse momento, lute nesse momento, lute nesse momento. Aleluia.